todos. A mensagem aqui do Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é De ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, 2 Timóteo. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto e o retraimento. Aqui, o temor de responsabilidade, ali, os receios da crítica, acolá, o pavor de iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons que não afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Que assim seja. Nesse momento possamos elevar os nossos sentimentos, elevar a nossa sensibilidade. Esqueçamos o racional, esqueçamos a prova concreta, para nos deixarmos entregues à boa sorte do envolvimento que a espiritualidade nos promove através de seus instrumentos a nosso serviço, pelo nosso bem, pelo bem da humanidade. Anjos de guarda, guias espirituais, amigos estão na espiritualidade e conseguem uma oportunidade de vir aqui a esta casa, acompanhando cada um de nós, vibrando de alegria, felizes por nos ver em busca de equilíbrio, em busca de aprimoramento, em busca dos ensinamentos que o Mestre Jesus foi certamente o maior representante, o mais qualificado para a nossa cultura, para o nosso povo, para o nosso tempo. E esses ensinamentos tratados, ampliados na espiritualidade, nos chegam através dessa doutrina. Nesta noite possamos estar abertos às intuições desses amigos da espiritualidade que estão sempre ao nosso lado. Que o palestrante possa, na temática que vem abordar, conseguir a palavra adequada, o caso, o exemplo, a situação que melhor nos ajude, que atinja especialmente os nossos corações.
assim seja. Meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. É com um profundo sentimento de gratidão que é o tema dessa conversa que nós vamos ter na noite de hoje, que nós estamos aqui. Porque graças a Deus e a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, que temos essa oportunidade de aqui estarmos nesse ambiente de amor, de paz, de harmonia, com as bênçãos, com as luzes do Consolador prometido pelo mesmo mestre, a receber, compartilhar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. E aí estamos todos aqui na condição de estudantes, de aprendizes, de seres imperfeitos, mas perfectíveis, como o próprio mestre nos ensinou. Quando ele nos diz no seu Evangelho que haverá um só rebanho e um só pastor. Então todos nós sabemos, conhecendo a doutrina espírita, que chegaremos um dia no estágio de anjos de luz, de espíritos superiores, bastando para isso que possamos trabalhar e tendo a Bíblia, o Evangelho de Jesus, tendo a doutrina espírita como nossos guias para a gente, nessa estrada da vida, nos guiar, nos ensinar e tomarmos as melhores resoluções possíveis no nosso dia a dia. Esse tema que a gente está trazendo nessa noite, para mim, é um desafio, porque sempre na doutrina espírita é importante colocar que nós não somos palestrantes espíritas, somos estudantes, como disse no início. Então, eu adentrei a doutrina espírita, eu estava com 25 anos, mas desde a infância eu tinha curiosidade de conhecer a doutrina, porque Jordão, que é areiense, né, se conhece lá, nos conhece, né, desde a infância, e ele sabe que lá o Centro Espírita Caminho da Luz, o qual eu faço parte, ele fica na rua que o meu pai tinha um comércio, né? Então hoje ele alugou o comércio, mas que tinha um comércio. Então desde a infância eu via, passava ali na porta na frente daquele centro, e a fundadora da casa, uma das fundadoras, era prima do meu pai, prima do meu avô paterno, mas vivendo em Areia, da formação católica, a gente tinha aquele medo de adentrar uma casa espírita, porque por conta daquele ensinamento que muitas vezes era dado, aquela minha prima, pessoa humilde, trabalhadora, engajada na doutrina espírita, mas passava na rua, ela passava com aquela garrafinha de água fluidificada que saía do centro, levava para sua casa, ou às vezes levava para alguém. Aí o pessoal na rua, lá vai a macumbeira, lá vai ela carregando uma garrafa de cachaça. Logicamente isso se dava na década de 80, né? Isso na minha infância, mas eu observava, era Maria Martins, a fundadora da casa, uma das fundadoras da casa, e eu olhava para aquela criatura tão amorosa. Como é que ia entrar na minha cabeça infantil que aquela pessoa pudesse ser uma macumbeira ou estar carregando uma garrafa de cachaça? E ela sempre gostava de entrar no comércio do meu pai, que era uma lanchonete, e tomar um cafezinho, aí ela conversava comigo. Aí, nesse contexto, só aos 25 anos, fui parar com aquele medo, que a minha família era de uma tradição católica, vinda dos meus avós, que o meu avô paterno, para vocês terem uma ideia, ele infelizmente ficou sem falar com a minha prima quando descobriu que ela era espírita, porque meu avô paterno, ele começou a absorver, era uma pessoa muito bondosa, mas absorveu muitas vezes o ensino da Bíblia ao pé da letra, porque ele, semi-analfabeto, ele resolveu, autodidata, aprendeu a ler e escrever primeiro decorado o texto da Ave Maria, ele começou a aprender a ler e escrever, e depois com a Bíblia Sagrada. Então, infelizmente, assim, ele pegou muitas coisas, muitos ensinamentos ao pé da letra, né?
aqueles que a gente conhece, que supostamente condenavam a doutrina espírita, mas que a gente sabe que não é bem verdade. Então, por muito tempo, a gente teve medo, teve receio de adentrar a casa. Mas aí nós tomamos aquela decisão. Aí a gente se via cercado de amigos espíritas, então eu tenho que conhecer essa doutrina. E conheci a doutrina espírita, mas assim, nos primórdios a gente ainda vai sem muito compromisso. Mas, de repente, é a dor. É aquilo que eu digo na doutrina espírita, que muitas vezes chega na doutrina ou através do amor, ou através da dor, aí parece que veio a dor. A dor veio e faz a gente fincar os pés e assumir o compromisso. Porque, num determinado momento da nossa vida, até a nossa sanidade mental ficou assim questionada. Para os irmãos entenderem, teve um período da minha vida que passei por um estado de profunda ansiedade, que fiquei até tomando remédio para poder dormir. Eu não conseguia dormir sem tomar um medicamento que me propiciasse a noite de sono. Mas conhecendo a doutrina espírita, eu me vi naquela situação e, já conhecedor da doutrina, me veio aquela força de vontade que só lá do alto a gente consegue, lembrando dos ensinamentos que a gente foi aprendendo na casa. E aí o médico dizia: olha, você tem que tomar X comprimidos para você dormir. Mas me veio uma força de vontade tão grande, porque quando a gente toma aquela medicação, você fica sedado, você não se sente normal. Então me motivei, tenho que dormir sem tomar isso. E aí eu consegui realmente vencer essa situação, e graças a Deus, por esse serviço, movido pelo sentimento de gratidão, que a gente está nessa condição aqui hoje, de compartilhar esses conhecimentos que não são nossos, são de Kardec, são da doutrina espírita e de alguns irmãos nossos que escreveram algumas publicações. Porque a gente pensa nessa questão da gratidão. É um desafio para mim, porque eu gosto muito de trabalhar essa temática da reencarnação, nas palestras, na comunicabilidade dos espíritos. Então sai muito da minha zona de conforto trabalhar esse tema. Eu, muitas vezes, uma pessoa que tem conhecimento na área de psicologia vai trabalhar esse tema com muito mais facilidade, esse tema da gratidão. Mas por que a gente tem que ser grato? E quando a gente fala grato, gratos a Deus. Temos que ser gratos a Deus. Isso é a recomendação de Paulo, lá em Tessalonicenses, quando ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, por que é da vontade de Deus que nós sempre sejamos gratos? Porque esse sentimento de gratidão não é aquele sentimento de gratidão quando a gente chega ali no comércio, então você é atendido pelaquela pessoa, muitas vezes, obrigado, né? Isso é apenas uma formalidade. Você atendeu, uma pessoa atendeu, você foi bem atendido, você dá aquele obrigado à pessoa, e muitas vezes é uma formalidade. Mas esse sentimento de gratidão é um sentimento muito mais amplo, como Paulo nos requer, nos pede, e como Deus também está nos pedindo. Porque muitas vezes nós olhamos para a vida de uma maneira um pouco equivocada. Muitas vezes a gente olha para a nossa existência e observa a situação do nosso mundo, do nosso país, e a gente enxerga violência, enxerga drogas, guerras, muitas catástrofes, né? Um prédio que cai, um incêndio que acontece, e muitas pessoas vêm a desencarnar, como dizemos, né? Então a gente começa a observar isso, as fatalidades que acontecem na nossa vida, os momentos infelizes, e aí Paulo diz: em tudo devemos dar graças, dar graças. Então como é que a gente vai dar graças nessas situações? Aí a gente recorda, como foi citado, o livro Brasil, Coração do Mundo,
pátria do Evangelho. Devemos dar graças a Deus estar vivendo nesse país, que o próprio Cristo, 1400 anos após o martírio na cruz, veio da mais alta espiritualidade, junto com o espírito de Léo e de Ismael, traçar novos destinos para a pátria do Cruzeiro, aquela cidade de florestas inabitadas, habitadas apenas pelos índios. Então, Cristo, o próprio Cristo, nosso modelo e guia, veio da espiritualidade para determinar que esse país, esse local, esse continente viesse a ter essa destinação de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas como é que esse país tem essa destinação? É um motivo de nós nos orgulharmos, de nós ficarmos vaidosos. Puxa vida, o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É isso? Não, né, gente? Porque essa destinação se deu, Jesus determina que espíritos falidos, lá daquela época em que ele esteve encarnado aqui na terra, lá em Jerusalém, naquela região, viessem a ter a oportunidade de resgatar os seus débitos pretéritos neste continente, nesse país. É nesse sentido que nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E aí a gente tem que dar graças a Deus, a oportunidade de muitas vezes através da dor nós estarmos resgatando débitos pretéritos. E aí tem um exemplo, vou citar dois exemplos, um aqui próximo de Jordânia, que conhece, que através da dor há o resgate e a pessoa se sente agradecida. Tem um cidadão lá na cidade de Areia, cujo nome é Miguel. Ele gostava muito de trabalhar, ele trabalhava com som, gravava. Na época da adolescência de muitos aqui, né? A gente não era do tempo de gravar fita cassete, né? Pegava um disco de vinil e ia lá gravar. Então Miguel era uma pessoa que fazia isso. Você levava um disco de vinil, ele gravava uma fita cassete. Mas uma certa época de sua vida ele foi acometido de uma cegueira. E aí, como era uma pessoa muito querida e conhecida na cidade, todo mundo, Miguel perdeu a visão. E aí pega as pessoas, e todo mundo ia visitar Miguel para saber como é que ele estava, tentar dar um consolo para Miguel. Né? Perdeu a visão, deve estar sentindo uma dor profunda, deve estar chorando, se lamentando. Mas o que é que aconteceu? As pessoas que iam visitar Miguel, quando chegavam lá, diziam que saíram de lá da casa dele consoladas. As pessoas saíam lá consoladas. Ele tinha perdido a visão e consolava quem chegava lá para dar um apoio a ele. E ele não é espírita. E um outro exemplo bem interessante que a gente tem, e aí são fatos ocorridos, relatados por Divaldo Franco. Eu acho que na última vez que estive aqui, a gente falou bem brevemente, que vivia na cidade do interior de Minas, Tupaciguara, um jovem cujo nome é João Custódio Machado. Se vocês procurarem na literatura de Divaldo Franco, tem uma passagem num livro que eu não estou recordando o nome, que Divaldo faz o relato da experiência que teve com esse cidadão lá em Tupaciguara, meados da década de 50, 1955, 1957, até 1960. Então esse rapaz, João Custódio Machado, ele foi o 13º filho de uma família onde os 12 irmãos mais velhos que eles, todos eram fisicamente perfeitos. E ele, nascido de um parto pélvico, teve um problema na medula no seu nascimento. Isso fez com que ele ficasse tetraplégico. E ele só conseguia mover a cabeça, o pescoço e um pouco de sua mão esquerda. Então, João Custódio Machado, ele era uma pessoa
revoltada com a vida, porque ele olhava para seus 12 irmãos, todos perfeitos, e se via naquela condição. E aí ele reclamava, lamentava, questionava o porquê daquela situação. Ele não aceitava. Era uma pessoa amarga por conta disso. Mas lhe foi apresentada a doutrina espírita e a ideia da reencarnação através justamente de um amigo de Divaldo Franco, um amigo em comum, apresentou a doutrina espírita e a ideia da reencarnação e explicou para ele que aquela situação em que estava vivendo provavelmente haveria se dada por conta de débitos de uma vida pregressa, de uma vida anterior. Então, a princípio, o João Custódio, como era conhecido lá em Tupaciguara, pelo nome de Joãozinho, o Joãozinho, ele não aceitou muito bem aquela ideia, mas resolveu estudar a doutrina espírita e, à medida que foi estudando, foi entendendo a veracidade e a racionalidade da reencarnação e aceitou aquela ideia, e aí mudou totalmente de pensamentos, de parâmetros de existência. E aí, consciente dessa situação, o que é que ele resolveu? Ele começou a ajudar as pessoas lá dentro de Tupaciguara. Ele pegou, para vocês terem ideia, como já disse, a deficiência, a tetraplegia dele só permitia que ele só movimentasse uma das mãos e um pouco de sua cabeça. Então ele mandou confeccionar uma cadeira de rodas que era especial para ele, porque para ele ficar na cadeira de rodas tinha que ser amarrado com umas tirinhas de couro. Então ele não ficava solto na cadeira, tinha que ficar preso mesmo, porque senão ele caía na cadeira. Mandou confeccionar essa cadeira de rodas com essas tiras de couro, e aí decidiu ajudar as pessoas. Então, nessa condição de vida limitada, o João Custódio Machado, ele conseguiu ajudar a uma pessoa que tinha uma doença chamada osteoteite. Era uma doença que, quem já assistiu aquele filme Corpo Fechado, ou agora recente Vidro, que tem rapaz, os ossos eram muito frágeis e se quebravam. Então o rapaz, segundo Divaldo Franco relatava, uma pessoa muito bela, mas vivia em cima de uma cama, porque por qualquer bobagem seus ossos se quebravam. Ajudou uma senhora que tinha mal de Alzheimer e era abandonada pela família. Ele recebia apenas um salário mínimo, que era do trabalho que ele tinha. Um cidadão lá em Tupaciguara chegou de fora com o objetivo de assassinar um outro durante uma missa na igreja católica da cidade. Ele chegou de arma em punho quando estava subindo as escadas com o objetivo de assassinar a pessoa que estava assistindo a missa, leva um tropeção, cai das escadas e fica tetraplégico. E aí o João Custódio vai e começa a ajudar essas pessoas. Tem um caso emblemático que ele viaja para a cidade de Uberlândia e lá, estando numa rua, na frente da casa espírita lá de Uberlândia, e vai passando um bêbado, uma pessoa embriagada, e vê o Joãozinho naquela situação na cadeira de roda, puxa uma pequena quantidade de dinheiro daquela época, eu não lembro se era cruzeiro, mas dá para ele. E aí o Joãozinho agradece. Aí quando o Joãozinho agradece, o que é que o bêbado faz? Aí ele volta e puxa mais dentro do bolso e dá mais para o Joãozinho. Tome, você é o primeiro infeliz que me agradece por alguma coisa hoje. Aí o Joãozinho disse, mas eu não sou infeliz. Eu não sou infeliz. Pelo contrário, eu sou muito feliz. E aí começa a falar para ele, e ele se espanta quando ele diz isso, e começa a falar alguns ensinamentos espíritos para ele, e o bêbado se escora na parede, porque não está nem conseguindo ficar em pé, mas promete, no dia seguinte, vir conversar com o Joãozinho. E o faz. Aí no dia seguinte, esse cidadão já chega sóbrio. E aí fala com o Joãozinho e pede ajuda para vencer aquela questão da embriaguez.
E aí vem uma segunda vez e assim termina que esse cidadão deixa a bebedeira e se torna um trabalhador espírita. Mas o desejo do Joãozinho naquela situação era de fundar uma casa espírita lá na cidade de Tupaciguara. Foi movido por esse desejo de fundar uma casa espírita, e lá em Tupaciguara não tinha. E aí ele escreve uma carta para Divaldo Franco, e o Divaldo coloca uma foto sua junto à carta e endereça para o Divaldo. E lá em Salvador, o Divaldo recebe essa carta, e quando recebe, olha para aquela foto e ele diz, porque ele estava convidando para Divaldo vir fazer uma palestra lá em Tupaciguara. E aí o Divaldo olha esse desejo, esse objetivo, vamos lá de imediato, agenda a ida para Tupaciguara. E quando chega lá em Tupaciguara, no dia marcado, e aí o Divaldo chega na casa do Joãozinho. Era uma casa como essa casa espírita. Ela era recuada, tinha um muro, só que o muro era bem mais distante do corpo da casa, né? E aí o Divaldo chega, bate, quem está lá na varanda da casa esperando o Joãozinho. E aí ele diz, Divaldo, entre aqui, porque eu não posso ir até aí. O Divaldo, portanto, caminha para casa, chega lá e Joãozinho, Divaldo, me dê um abraço, porque eu não posso te abraçar. E Divaldo Franco abraça eternamente o Joãozinho. E aí eles conversam naquela tarde, e aí vem o dia da palestra, a hora da palestra, e o Joãozinho pede para Divaldo Franco, ô Divaldo, eu queria que você na palestra, você abordasse o tema da reencarnação e citasse o meu caso. E aí Divaldo fica meio silencioso, um pouco constrangido, não diz nada, vai fazer a palestra. E aí Divaldo faz aquela palestra como todos nós conhecemos, maravilhosa, com todo aquele brilho que tem na sua oratória, mas não cita o caso do Joãozinho. Talvez com receio, né, de estar constrangendo ele naquela palestra, não atende o pedido. E aí no final o Joãozinho pega a palavra e diz, Divaldo, eu posso falar alguma coisa? E aí Divaldo, não, como não? Você é o dono dessa festa. Tudo aqui foi organizado por ti. Então vem aqui dar sua palavra. Então o pessoal pega a cadeira de rodas, ajudando ele, coloca lá no palco, que a palestra foi feita no cinema, no palco do cinema, né? Tupaciguara não tinha casa espírita, e o Joãozinho faz, segundo o Divaldo relata, uma palestra mais bonita do que aquele próprio tinha feito, e cita o próprio caso e a reencarnação. E aí, passado isso, foi apenas a palestra inicial, né? Foi marcado um dia para a inauguração da casa espírita. Passam-se algum tempo e Divaldo vem agora para a inauguração da casa espírita. E aí, chegando lá, é recebido por todos, pela família do Joãozinho, mas cadê o Joãozinho? Ele não estava lá. E a mãe do Joãozinho chega para ele, Divaldo, olha, o Joãozinho agora ele está cometido de lepra. Então ele não tem condições de vir para cá, e ele está lá num quartinho na casa, isolado, mas ele não quer que você vá para lá. Aí Divaldo, não, como não? Vamos para lá. Então o Divaldo vai lá, encontra o Joãozinho, abraça o Joãozinho, conversa com ele, e aí o Joãozinho, sem querer recebê-lo, mas ele insiste e vai lá. E aí, num determinado momento, se estabelece uma conversação e Divaldo Franco pergunta para ele, Joãozinho, qual é a sua maior dor? E aí ele responde, é a dor de não ser amado. Aí Divaldo silencia, volta, faz o trabalho da inauguração da casa espírita e passa vários anos
sem ir mais a Tupaciguara. Mas tem uma outra oportunidade de voltar àquela cidade. E aí, quando retorna para fazer uma conferência lá em Tupaciguara, se dá conta que o Joãozinho havia desencarnado. E aí ele é recebido por outras pessoas. Outras pessoas aí estavam à frente da casa espírita. O Joãozinho havia desencarnado. E aí, quando ele é recebido por essa outra família, chega uma criancinha por volta de 4 anos e chega para ele e diz: tio, você se lembra de mim? Ele volta e diz: não, lógico que não. Aí a mãe da criança chega: ô Divaldo, seu Divaldo, você não liga para essa criancinha não, porque esse menino é meio maluco. Esse menino é meio tantão. Nós batizamos ele de Antônio, demos o nome de batismo para ele de Antônio, só que ele fica falando umas maluquice e só quer ser chamado de João. E aí a criança diz: tio, você se lembra de mim? E Divaldo diz: não, eu não lembro de você. Aí ele diz: eu sou João Custódio Machado. Aí Divaldo fala: será? Será? Aí o garoto diz: você não lembra daquela conversa que teve comigo e perguntou para mim qual era a maior dor que eu havia sentido? E eu respondi que era a dor de não ser amado? Pois bem, não tem mais esse problema, seu Divaldo. Hoje eu sou amado, as pessoas chegam para mim, me beijam, me abraçam. Aí Divaldo entendeu que realmente aquele Antônio era a reencarnação do João Custódio. Isso se Dr. Ian Stevenson, que publicou o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, tivesse conhecimento, era um caso emblemático para a sua obra. Mas aí, devido à temporalidade curta entre as reencarnações, são casos raríssimos, né? Mas aí o Divaldo concluiu, porque aquela conversa entre o Joãozinho e o Divaldo ninguém presenciou. Foi exclusiva entre eles. Estavam, não tinha ninguém mais presenciando aquela conversa. Então, Divaldo concluiu que ele realmente era a reencarnação do João Custódio. E aí ele disse: tio, uma casa espírita nós já erguemos. Agora eu tenho o objetivo de construir um ginásio espírita aqui em Tupaciguara. Nós já conseguimos a casa espírita. E aí o tempo passa, Divaldo não volta mais a Tupaciguara, mas passam-se 8 anos, e aí Divaldo estava numa cidade que não estou recordando não, se foi Uberlândia, vai para uma outra conferência e lá encontra um jovem com 12 anos, já com 12 anos, um rapazinho. E aí o jovem chega para Divaldo: tio, o senhor lembra de mim? E Divaldo, rapaz de 12 anos: não lembro. Aí o rapaz diz: sou eu, João Custódio Machado. E aí Divaldo: tudo bem, está claro. Você naquela época tinha 4 anos, agora está com 12, não tinha como reconhecer. E aí o Joãozinho, salvo engano da minha parte da memória, ele diz para Divaldo Franco que havia conseguido construir o ginásio espírita lá em Tupaciguara. E esse ginásio hoje existe, se chama Ginásio Esperança. A gente ilustra esse caso nesse tema da gratidão, porque com o conhecimento da doutrina espírita, que não poderia ser simplesmente da doutrina espírita, você abraçando qualquer outra crença religiosa, tendo esse entendimento de que devemos dar graças a Deus em tudo, houve a mudança de conduta daquela criatura. E aí, acredito, devido a esses fatos terem passado por volta da década de 50, meados da década de 50, o João Custódio Machado ainda esteja encarnado e trabalhando em prol
da doutrina espírita, mas é um caso ilustrativo desse sentimento de gratidão, que muitas vezes pode ser confundido até com o próprio amor, ou algum princípio do sentimento do amor que nós devemos todos entender e praticar. O amor da maneira mais ampla possível. Esse sentimento que motivou aquele ser a essa mudança de conduta. E aí a gente deve agradecer mesmo a Deus em tudo, na dor, porque a gente sabe que a dor muitas vezes é aquele instrumento que nos vai nos afastar de Deus. Desculpa, nos vai aproximar de Deus, porque muitas vezes, quando não sentimos a dor, a gente está esquecido de que existe uma força superior a guiar a nossa vida. Nós esquecemos de ter humildade. Então, por isso que muitas vezes a dor nos é necessária na nossa vida. E a gente tem que ser muito grato a Deus. Aprender a ter gratidão nas mínimas coisas, não nas coisas materiais, nas conquistas. Nós vivemos num país onde não há guerras, onde muitas coisas negativas que a gente observa em outros países, a gente não observa aqui no nosso país, apesar das dificuldades que temos, porque, como Cristo nos disse, quando eles determinou que o Brasil fosse o coração do mundo, o pátria do Evangelho, não é para ser um país de plena felicidade, ainda na condição de Cristo, não. É porque temos a oportunidade de resgatar os débitos pretéritos. E aí, nós temos que ter esse sentimento de gratidão, da oportunidade de estarmos aqui. Quando nós não tínhamos o conhecimento da doutrina espírita, essa não era a nossa postura. Nós não tínhamos esse sentimento de gratidão. Mas hoje, quando fazemos qualquer trabalho na casa espírita, a gente sempre gosta de colocar em primeiro lugar o nosso sentimento de gratidão que devemos ter a Deus pelo dom da vida. Você imagine o Joãozinho Custódio Machado naquela condição que tinha. Foi a oportunidade de resgatar os débitos de uma existência totalmente equivocada, onde muitas vezes desencaminhou mulheres, assassinou, ele teve a revelação de que numa vida pregressa ele fez tudo isso e por final suicidou. E aí por isso que ele, num dos trabalhos, num dos legados que o João Custódio Machado deixou lá em Tupaciguara, foram 3. Ele escrevia cartas para pessoas, naquela época não tinha e-mail, não tinha Twitter, nem tinha WhatsApp. Então ele escrevia uma cartinha quando sabia que uma pessoa tinha o desejo de suicidar, mandava uma carta com uma foto sua, aí nas costas estava escrito: eu estou aqui nessa condição porque numa vida passada eu cometi o suicídio. Se você quer ficar desse jeito, então faça. E com isso ele conseguia demover esse desejo das pessoas. Tinha sempre um telefone aberto para as pessoas, quando contarem seus problemas, ele estava sempre ali para escutar. E por final, a criação do ginásio, que hoje ainda existe lá em Tupaciguara, o Ginásio Espírita Esperança. Então, meus irmãos, eu não quero me prolongar muito na palestra, que possamos dar graças a Deus pelas oportunidades que nós temos na vida. Aprender a agradecer simplesmente o nascer do sol, ou agradecer a chuva mesmo. Aprender, como Paulo recomenda, agradecer a Deus em tudo. Sabemos que é difícil, em momentos aflitivos, nas horas que acontecem, a gente ter esse sentimento, mas a gente sabe que tudo passa
Então, passados aqueles momentos, é importante a gente refletir sobre o porquê de tudo o que nos acontece. Sabemos que quando a gente não é responsável por um problema da existência atual, ele vê uma existência passada. Então, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, fique no coração de cada um de vocês. Assim seja. Se ninguém, antes de alguém perguntar, deixa eu fazer umas colocações. Essa questão da gratidão não é a doutrina que ensina, né? Mas a gente vê a psiquiatria, a psicologia, que são ciências, né, que a gente conhece, muitas vezes recomenda que a gente exercite a gratidão. E tem profissionais que recomendam que você, todo dia de manhã, escreva lá no caderninho, né, um motivo para você estar agradecido. E esse exercício, paulatinamente, vai surtir um efeito na nossa felicidade. E outra coisa é essa questão desse tema da gratidão. É interessante que você procura na obra de Kardec, ele não é tratado, não existe o tema gratidão, nem no Evangelho segundo o Espiritismo, nem nenhuma obra da doutrina. Você encontra já o tema inverso, a ingratidão. A questão da ingratidão dos filhos para os pais. Porque muitas vezes a gente recebe, porque o que é a gratidão? É você reconhecer um bem que lhe foi feito. É isso? E muitas vezes a gente recebe, os pais recebem gratidão dos filhos. E a doutrina nos mostra que haverão de receber, né, quem foi ingrato, sofrer as consequências daquele ato de ingratidão. Achei interessante a sua colocação. No sentido é que geralmente nós costumamos ver o sofrimento físico como um acidente automóvel, uma doença. A gente vê como se fosse uma espécie de castigo, né? Isso. E não para fazer uma reflexão e que na verdade isso pode ser um aviso, né? Uma mensagem ou uma busca interior sua, né? Através daquela enfermidade e afasta, por exemplo, das suas atividades materiais, mudanças, né? Trabalho, sim. E você fazer uma introspecção naquele processo ali, né? E descobrir por que daquela razão de você ter acometido aquele problema. E nisso fazer uma trabalho, né? de autocura, não do problema em si, mas a sua consciência, né? Seu estado emocional, né? Aí você colocou bem essa parte aí, para a gente entender mais ou menos, né? Se você puder abordar mais nesse sentido aí. Essa questão é bem interessante, porque como foi exemplificada a situação do Joãozinho Custódio, né? Foi a questão do resgate que ele tinha, né? De um débito. E muitas vezes a gente tem que lembrar, né? Muitas vezes a gente escuta algumas palestras espíritas, a gente dizer que a gente Deus, a misericórdia de Deus é tão grande conosco que nós resgatamos um cartão de crédito parcelado os débitos que nós muitas vezes não temos condição de pagar a ficha. E ainda tem outra questão aí, bem interessante, que você falou da questão da dor, né, de uma deformidade que ele nasceu, né, no caso devido a um resgate, mas nem sempre são questões de resgate. Muitas vezes é pedido pelo Espírito por uma questão do aprimoramento dele. E a gente tem que estar na Bíblia Sagrada. Todo mundo sabe. Você pode não recordar, né? Por exemplo. Não pode recordar. É só o fato. Não pode está gerando um trabalho. Né? Isso. Não é necessária a lembrança, Isso. mas é necessário o processo que você está passando. Né?
para a gente lembrar o caso da cura do cego de nascença. Está lá no Evangelho, né? Quando Jesus cura o cego Bartimeu, os apóstolos, os discípulos perguntam a Jesus o porquê dele ter nascido cego. E aí tem a pergunta, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele? E aí já a visão, a questão da reencarnação. Porque se o pecado tivesse sido de Bartimeu, não poderia ser da vida atual, porque já nasceu cego. E aí Jesus responde de uma maneira sublime que ele nasceu cego para que fosse manifestada a glória de Deus. Ou seja, ele pediu aquele encontro do cego Bartimeu com Jesus que estava programado na espiritualidade. E tem um livro espírita, que eu não estou recordando o nome agora, é um livretinho que narra bem detalhadinha essa questão, porque no Evangelho a gente tem bem a questão mais resumida, né? Mas ele relata todo aquele episódio da cura do cego Bartimeu. E você vai ver nessa literatura que ele era um espírito já evoluído, muito evoluído, por isso que tinha pedido para nascer cego. E aí ele vai testemunhar na frente dos doutores da lei, vai mostrar nesse episódio, nessa literatura, que os seus pais não estavam ainda naquela condição de elevação do próprio Bartimeu, porque os pais vão lá na frente dos doutores da lei e eles começam a inquirir os pais dele, e os pais não, eles tipo fraquejam na resposta, mas porque eles ficam dizendo, não, você nunca foi cego, diziam para ele, né? E você é um charlatão, você está me enganando, Jesus não lhe curou. E aí o Bartimeu, ele foi firme na convicção quando era inquirido pelos doutores da lei, mostrando realmente a condição espiritual dele. Então, nem sempre determinadas situações que a gente vê são consequências, muitas vezes o Espírito pede determinada aprovação. É uma prova que está sendo pedida para ser passada, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, então nem sempre a gente está expiando, muitas vezes a gente está sendo provado, é um teste para a gente.